Graça e paz do Senhor Jesus, igreja do Senhor. Amém. A igreja do Senhor está aqui nessa noite? Amém. Amém? Então se coloque de pé na presença do nosso Deus, na presença do nosso Rei, onde nós vamos mais uma vez cultuar, prestar um culto ao nosso Deus. Juntos, porque nós já fazemos isso individualmente. Mas hoje é o dia que nós nos juntamos para fazer isso juntos. E hoje, ainda mais especial, porque nós vamos participar da ceia do Senhor, né? Então é sempre uma grande festa poder participar, ter esse privilégio de, além de estar cultuando ao Senhor, participar da mesa do Senhor, amém? Mas nesse momento, eu queria te convidar a fechar os seus olhos por um instante. Muitas vezes a gente fala, esquece por um momento seus problemas, e não tem como. Quando a gente está com o nosso coração aflito, quando a gente está com o nosso coração preocupado, não tem como falar, deixa para lá e vem adorar. Não existe. Mas você está no lugar certo de apresentar as tuas causas diante do Senhor. Esse é o lugar. Então eu quero te convidar nesse momento para você fechar os teus olhos e pensar naquilo que tem afligido o teu coração, naquilo que tem preocupado o seu coração, naquilo que tem te entristecido, ou naquilo que muitas vezes tem feito você perder até o sono. Quero que você entregue na mão do Senhor nesse momento. Entregue na mão do Senhor. Entregue. Porque o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é um fardo leve. O nosso jugo, o nosso fardo, ele é pesado. Mas o jugo do Senhor é suave e o fardo dele é um fardo leve. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante da tua presença. Nós estamos aqui, Senhor. Muitos aqui poderiam ter entrado angustiados, tristes, enfermos, preocupados. Mas nós queremos te entregar nessa noite toda a nossa preocupação. Queremos te entregar as nossas causas diante do Senhor nesse momento. Senhor, peleja as nossas pelejas, Senhor. E guerreia as nossas guerras, Senhor. Porque Tu és um Deus grande, és um Deus invencível, Senhor. Com o nosso braço, com a nossa mão, nós não podemos. Mas o Senhor que é grande, o Senhor que é invencível, o Senhor que é o Deus mais elevado do que qualquer outro Deus, o Senhor pode fazer isso. Por isso entregamos toda a nossa angústia, tristeza, preocupação, tudo aquilo que tem nos feito tirar nosso sono. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Nós entregamos a Ti e recebemos o Teu jugo que é suave e o Teu fardo que é leve. E com isso nós podemos Te adorar. E por isso, Senhor, nós podemos estar aqui na Tua casa de todo o nosso coração, levantar as nossas vozes, levantar as nossas mãos e render louvores e louvores e louvores a Ti. Em nome de Jesus, recebe cada vida. Recebe aqueles que estão em casa nesse momento, que deixaram de fazer tudo o que estavam fazendo para acompanhar esse culto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, entregamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor com toda a tua força. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui. Obrigado porque Tu estás aqui e Tu habitas no meio dos louvores. Por isso nós vamos Te louvar e Te adorar, Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Aleluia. Olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus.
grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Poder sentar, amados. Amém? Eu creio num Deus grande assim. Eu sirvo a um Deus grande assim. Um Deus que tem todo o poder, que é invencível. Coisa linda a letra desse louvor, né? Eu tomo posse para a minha vida, eu não sei você. Eu fui edificado agora, de verdade, de verdade. Renato, Ailton, Bruno, Mael, Nice, Júnior. Fui edificado pela palavra desse louvor. Eu tomo posse para a minha vida. Deus é tudo isso, eu creio. E muito mais, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Ele é poderoso, Ele é invencível. Mais elevado que qualquer outro, não existe. O Senhor é grande, Deus é grande. Grande é o nosso Deus. E nós cremos nisso. E a palavra nos fala que o Senhor é grande. O Senhor é o nosso Deus, Ele é aquele que nos guarda e nos protege. Amém, gente? Vamos fazer esse refrão novamente, Nice? Vamos lá? É tão lindo esse refrão. Glória a Deus. Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Obrigado, Jesus, pela tua grandeza. Obrigado, Senhor. Recebe a tua igreja. Senhor, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua igreja, Pai. Grande é o Senhor e não há outro tão grande como tu, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Nós como igreja nos rendemos diante da tua grandeza. Recebe a nossa gratidão. Aleluia, aleluia. Nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer essa cura, grande poder, nosso Deus, nosso Deus. Salmos, a palavra do Senhor no livro de Salmos 134. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra, te abençoe desde Sião. Esse que é mais elevado, Ele quer nos abençoar. E eu recebo da bênção dEle, amém? Feche seus olhos, vamos declarar isso. Senhor, Tu que criaste os céus e a terra, eu recebo a Tua bênção, eu recebo a Tua proteção. Tu que és mais elevado do que todas as coisas e todas as pessoas e tudo que há na terra. Tu criaste a terra e o céu. Senhor, nos receba a Tua igreja. Pai, obrigado porque o Senhor nos faz igreja em Cristo Jesus. Senhor, recebe a nossa exaltação em nome de Jesus. Aplauda Ele, gente. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Hoje é um dia especial, né? Nós não estamos tendo um evento porque estamos nessa época ainda. Infelizmente, esse é o segundo ano que nós não podemos fazer um evento, mas hoje é dia 3 de outubro de 1993, essa igreja foi organizada como igreja. E eu lembro que um louvor daquele culto que ficou no meu coração, grande é o Senhor. E é a mesma conexão com essa letra, só que com outra melodia, com outro texto, mas é a mesma conexão.
Deus é grande, grande é o Senhor. Ele é criador dos céus e da terra, como diz a palavra. O Senhor que fez os céus e a terra te abençoe desde Sião. Ele tem nos abençoado, tem nos dado graça de estarmos de pé, de abrirmos as portas como igreja. Nesses 28 anos, o Senhor tem nos sustentado. Não temos um evento, né, hoje para fazer, ou esses dias para fazer. Não estamos nessa época de eventos ainda. Mas eu creio que daqui a 2 anos, né? Estamos aí chegando aos 30 anos. Essa semana, na quarta-feira, eu estava falando aqui com alguns irmãos, falando com o Scooby, falando com alguns irmãos que estavam aqui. Daqui a 2 anos nós vamos comemorar 30 anos de igreja. Aí vai ser uma data, em nome de Jesus, festiva. Não vamos ter mais esses impedimentos. Amém? Jesus, aleluia. Vamos agradecer ao Senhor, gente, pelos 28 anos como igreja. Muita gente faz eventos, muita gente já está fazendo. Até alguns eventos estão liberados, mas nós preferimos que o Senhor nos dê o tempo certo e nós façamos sem ter que usar essas coisas aqui, né? É tão ruim isso, gente. Fala sério, é ruim, mas é necessário. É para preservar a saúde e a vida. Eu estava conversando hoje com uma pessoa que 15 dias atrás, né, teve a Covid. Ele, a família, alguns da sua família, 15 dias atrás. Saiu dessa Covid há 15 dias atrás. Então, é tempo ainda de preocupação. Ainda é tempo não de medo, de assombro. Nem quando nós estávamos lá no epicentro da pandemia, nós tivemos, nos assombramos, né? Porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos confortou, o Senhor nos deu esperanças, o Senhor nos guardou. Em tudo nós confiamos no Senhor. Mas nós cremos que ainda é tempo de nós estarmos atentos a essa necessidade. Então, nós estamos aqui como igreja. E para isso, nós estamos lançando hoje a campanha de jejum e oração de Daniel. Se você não ouviu falar, semana passada, na outra semana já tem 2 domingos. Esse é o terceiro que nós estamos falando sobre esse desafio, que é a campanha de jejum e oração de Daniel, que nós temos feito 1 ou 2 vezes ao ano. Graças a Deus já tem feito há alguns anos essa campanha. E o objetivo dessa campanha é nós estarmos nós colocamos aqui pedidos gerais, que é o fim dessa pandemia ainda, porque ainda não chegou ao fim, a igreja, o fortalecimento e renovo espiritual, e o lugar para você colocar os seus pedidos pessoais. Eu não sei como está o seu coração, eu quero fazer, porque eu sinto a necessidade de fazer essa campanha. Eu preciso renunciar. E aí nós falamos aqui sobre a sua renúncia, que pode ser um alimento. E até na mensagem que eu mandei, aqui na folhinha não está, mas na mensagem que eu mandei hoje para a igreja, para os que são da igreja, eu mandei falando sobre outros tipos de renúncia, né? Talvez uma mídia social, talvez uma rede social, eu não sei. Talvez algo que você faça e é difícil para você deixar de fazer. E é renúncia de algum alimento ou algo que você possa renunciar, para você estar se dedicando mais à oração. Então, o início é amanhã, dia 4. E depois, dia 24, que é o domingo, nós vamos fazer a entrega aqui. E eu tenho certeza, eu estou crendo muito nisso, irmãos, de verdade. Desde que comecei a falar sobre essa campanha do jejum de Daniel, de 21 dias, eu tenho tido muita certeza no meu coração que Deus vai abrir portas incríveis nesse tempo. E eu profetizo isso, que Deus vai abrir portas incríveis nesse tempo, porque Ele é o nosso Deus. Ele é mais importante que qualquer outro, Ele é mais tremendo do que qualquer outro. O Senhor vai abrir portas incríveis nesse tempo sobre as nossas vidas. O Senhor vai nos preparar tempos incríveis. E eu creio nisso, e profetizo sobre as nossas vidas como igreja. Amém? Eu vou pedir aos obreiros, nós vamos continuar, né? Nós temos um momento de dízimos e ofertas agora. Você que está aqui presencialmente, que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode estar entregando aos obreiros. E você que está na sua casa pode contribuir através da transferência, do depósito, como Deus preparou no seu coração. Você que tem a gratidão a prestar ao Senhor, né? Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido na minha vida e na minha casa, na área financeira. E eu
posso ajudar a tua obra, para que a obra do Senhor continue. É fidelidade ao Senhor. Dizimar, ofertar é fidelidade ao Senhor. E o Senhor sempre te recompensará. Sempre, 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 sempre. Eu creio nisso. E eu, como pastor, posso dizer: a obra do Senhor não tem como caminhar sem a ajuda de cada um que participa desta obra. Enquanto os obreiros e o louvor, os obreiros vão estar passando para recolher os dízimos, eu pedi à irmã Isabel que receba aqui essas folhas para estar entregando também. Nós vamos fazer simultaneamente enquanto nós louvamos esse próximo louvor. Eu não sei se os mesmos obreiros que vão recolher as ofertas ou outros dois, mas a irmã Isabel, por favor, esteja aqui recebendo e nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém? Você pode se colocar de pé para nós continuarmos louvando e adorando o nome do Senhor.
aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo, Jesus fará. Tudo novo. Aleluia. O mundo está cheio de ladrões de esperança. Por todos os lugares que você anda, são pessoas falando: não, porque não vai dar certo. O Brasil já era. Tá lá, tá ferrado, tá, meu Deus. A igreja, olha como tá as igrejas, olha como tá o povo de Deus ao redor do mundo. Todo mundo desanimado, ninguém quer. Há esperança. Há esperança. Há esperança. Há esperança no nosso Deus, que não é qualquer Deus. É o Deus que criou o céu e a terra. Qual Deus que você crê? Eu creio no Deus que criou o céu e a terra. É nesse Deus que eu creio. Para mim não tem outro. A minha esperança está nele. A sua esperança tem que estar nele. Mas estão falando, estão dizendo, os jornais estão falando, as perspectivas não são boas. Aonde está a minha e a tua esperança? A minha esperança está no Deus que criou o céu e a terra. Ele não vai deixar que os meus pés vacilem. Ele não vai deixar que a morte chegue na minha casa. Ele não vai deixar que eu passe por algo que eu não tenho força para suportar. Se eu estou passando por lutas e estou de pé, é porque Ele está comigo. Ele é o Deus que criou o céu e a terra. Essa música fala: há esperança para aquele que crê. Você crê? Você crê, igreja? Aquele que crê vai experimentar obras maiores. Aquele que crê vai viver coisas maiores. Mas aquele que crê no único Deus vivo, verdadeiro, santo, justo e poderoso, é só nele. É só Ele. Aleluia. A esperança. A esperança. A esperança é Jesus. Aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Esta é a hora que Deus vai fazer tudo novo se fará.
fará tudo novo. Se fará tudo novo. Você crê? Eu creio. Acho que o pastor também crê. Eu acho que o louvor também crê. E a igreja crê. Então queria que você fechasse seus olhos nesse momento e começasse a clamar pelo novo de Deus. Nessa igreja, como igreja, na vida do nosso pastor. Eu quero que você estenda suas mãos aqui para frente, em nome de Jesus. Por acaso há alguma coisa que Deus não possa fazer? Por acaso existe alguma coisa que é impossível para Deus? Não existe. Não existe nada impossível para Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela igreja estabelecida nesse lugar há 28 anos. Nós te louvamos, nós te agradecemos porque por meio desta igreja estabelecida, muitos foram salvos, muitos foram batizados, muitas famílias foram restauradas, muitas pessoas foram libertas de vícios, muitas pessoas foram curadas, muitos missionários foram levantados, muitos ministros foram levantados, mas nós cremos que muito mais o Senhor há de fazer nesse lugar, muito mais o Senhor ainda há de fazer através da vida do pastor Samuel, através da liderança dessa igreja. Nós vamos ser boca de Deus nesse momento e vamos profetizar. Algo novo vai acontecer na nossa igreja, algo novo vai acontecer nesse lugar. Eu creio porque não há nada impossível para o meu Deus. Meu Deus, é tudo possível àquele que crê, tudo possível ao nosso Deus. Nós profetizamos que muitas obras ainda serão feitas nessa igreja, muitas vidas ainda serão salvas, muitos missionários levantados, muitos ministros, muita salvação, muita restauração. Pai, abençoa a vida do nosso pastor, Senhor. Ele é um servo teu, ele é teu filho, ele é dependente de ti, ele é temente a ti, ele ouve a tua voz, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, fortalece os joelhos dele, fortalece os ombros dele, fortalece a saúde dele, fortalece, Senhor, o espiritual dele a cada dia. Que o Senhor possa dar mais visões, que o Senhor possa dar entendimento, sabedoria, ousadia, unção de ousadia sobre a vida do teu servo, Pai. Visita a família dele. Eu sei que o Senhor já tem abençoado, mas muito mais o Senhor ainda vai fazer na vida dele, dos filhos, da esposa. Nós te pedimos, nós te agradecemos nessa noite por essa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, algo novo vai acontecer, porque há esperança aqui nesse lugar e a esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Aplauda o Senhor nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nós te louvamos, Jesus. Nós te adoramos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Gratidão, amados. Gratidão. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Nós vamos orar pelos dízimos e ofertas. Todos receberam essa folhinha? Todos receberam? Se alguém não recebeu, levante a mão aí que os obreiros vão entregar. Tá bom? É a folhinha sobre o propósito de jejum e oração da campanha de Daniel. Começamos amanhã, 4 a 24. E eu preciso te alertar. Pensa bem, né? O que você vai renunciar? Nós temos aí feriado pelo meio, tem aí Dia das Crianças. Então pensa bem no que você vai para não fazer um voto em vão. Que o seu voto seja um voto certo diante do Senhor, um voto responsável, porque é aí que Deus vai abençoar e vai operar as mudanças na sua vida e na sua casa. Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos aqui em oração, tivemos um momento de oração com os intercessores. Nós chamamos pelo grupo dos intercessores, alguns vieram, tivemos a irmã Neide, a irmã Idália, tivemos também o Davi, a Dani, a minha esposa, o pastor Tiago, tivemos esses irmãos, o Scooby, nos ajudando. Estamos aqui em oração com alguns que estão aí ministrando na casa do Senhor e também com aos intercessores que nós convidamos e os que puderam estar aqui. Nós estamos aqui para interceder.
porque esta é a obra do Senhor. E já entregamos também, além do agradecimento pelo aniversário da igreja, os 28 anos, também entregamos já a campanha de jejum e oração. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora, entregando as vidas que dizimaram e ofertaram, e aqueles que vão ofertar durante essa semana. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, Pai, as nossas vidas, o louvor, declarando, Pai, que há esperança para aquele que crê, há esperança para quem se humilhar, e nós declaramos esta palavra, Pai, diante da Tua presença como lugar consagrado a Ti, igreja do Senhor que se reúne. Nós cremos, Pai, que há esperança sim. Senhor, vivemos tempos difíceis, tempos, Senhor, de pandemia ainda, de enfermidades e tempos de carestia, tempos de dificuldades, mas nós cremos que há esperança no Senhor. Amém, igreja? Te agradecemos, Pai, pelos 28 anos como igreja nesse lugar. Muito obrigado, Pai. Apesar de não termos um grande evento, mas nós lembramos de agradecer ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor nos permitiu realizar aqui como igreja, Pai, em todo esse tempo. Pai, eu sei, Pai, que como foi dito aqui, muitas pessoas, muitos chamados, muitos enviados, muitos preparados para a honra e a glória do Senhor, que a partir desta igreja estão levando a palavra e louvando e realizando a Tua obra por tantos lugares, Pai, nesse país e até fora dele. E eu te agradeço por isso, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus que cuida de nós, é o Senhor que cuida, porque é a igreja do Senhor, e o Senhor fará, e a esperança que o Senhor fará tudo novo, para a glória do Senhor, porque o nosso coração precisa ser renovado. Renova a minha vida, Senhor, renova as nossas vidas, renova a obra do Senhor, a igreja como organismo vivo do Senhor, para a glória do Teu nome. Recebe esses que dizimaram e ofertaram, Pai, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, e os que vão ofertar durante essa semana, transferindo ou depositando, para que a Tua obra continue, Pai, na terra e neste lugar. Que o Senhor nos abençoe. Recebe-nos, Pai, agora, recebe as crianças que vão subir para o ministério infantil, que elas possam ali receber também da Tua palavra, Pai, de maneira alegre, descontraída, agradável, que as professoras que se prepararam para dar uma aula, Pai, possam fazê-lo, Pai, com cuidado, com zelo, com dedicação, passando ali a mensagem do Senhor às nossas crianças. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o Davi Lee, ele vai estar pregando, trazendo a palavra do Senhor, e as crianças podem subir, né? Nós vamos orar pelo Davi, para que Deus o receba nessa noite, que a palavra seja direcionada pelo Senhor, que a instrução seja do Senhor, a preparação seja do Senhor. Amém, Davi? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sei que mais, um pouquinho mais aqui. Amém? Vamos levantar as mãos aqui e abençoar a vida do Davi nesse momento, irmãos, colocando diante do Senhor a vida dele. Pai, nós como igreja entregamos, Senhor, agora a vida do Davi Lee, Senhor, a sua esposa Dani, que estará interpretando em Libras. Que o Senhor os abençoe, Pai, que a direção, a bênção, a palavra seja do Teu Espírito Santo, Pai, usando como instrumento nas Tuas mãos. Cuida dele e abençoe e fale através do Teu servo, Pai. É o que nós te rogamos como igreja. Abençoamos este casal, abençoamos o chamado deles ministerial. Abençoamos, Pai, esse tempo de 5 anos, Pai, que eles se prepararam, Pai, em um seminário teológico, uma faculdade teológica, para poder, Senhor, estar fazendo a Tua obra. Que o Senhor os abençoe e os direcione nessa noite, em particular ao Davi, que o Senhor esteja com ele, ministrando ao seu coração o que o Senhor já tem falado, e nós possamos receber, e que seja uma noite de salvação, de libertação, de renovo espiritual. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, e quem crê e concorda, diga amém. Deus abençoe, Davi, em nome de Jesus.
Graça e paz, igreja. Como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, que Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui novamente, muito feliz, muito alegre pela oportunidade. Agradecer a Deus, porque 28 anos de ministério, de igreja, não é para qualquer um, né? Graças a Deus, Deus tem preservado, tem cuidado e tem abençoado esse ministério. Então, se você faz parte desse ministério, se sinta parabenizado hoje por isso. Amém? Muito feliz de estar aqui. Vamos fechar os nossos olhos, primeiramente, em respeito à palavra de Deus. Esse é um momento que Deus, Ele fala diretamente conosco. Nós sabemos que Deus fala através dos louvores, nós sabemos que Deus fala através da oração, mas esse momento é o momento onde Deus vai transmitir a mensagem, aquilo que Ele fala aos nossos corações. Não é o Davi que estudou, não é a minha capacidade, muito pelo contrário, eu sou muito falho, muito errante, e é através de Deus nos ensinando, nos mostrando aquilo que nós precisamos para os nossos corações. Amém? Então feche os seus olhos, curva a sua cabeça, tira toda a distração, seu pensamento, esquece tudo que está acontecendo lá fora. A gente sabe que o mundo está uma loucura, está uma doideira, está de ponta cabeça. Mas como nós louvamos aqui, nós podemos crer no amanhã, porque nós cremos num Deus vivo. Amém? Nosso Deus é vivo. Nosso Deus, Ele não ficou pendurado naquele madeiro. Nosso Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje nós podemos estar aqui pela graça dEle. Amém? Senhor Deus, gratidão, Pai. Gratidão porque os Teus filhos estão aqui, Pai. Gratidão porque mesmo em meio a esse mundo turbulento, mesmo em meio à chuva, as dificuldades que nós sabemos que cada um de nós temos, nós estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor preencheu o nosso coração com desejo, com anseio, com a vontade de Te buscar, Pai. Nós estamos aqui para Te buscar, Pai, para Te encontrar de verdade, Senhor. Ó Deus, eu Te peço pela mensagem, Pai, o Senhor esteja direcionando, dá clareza, esclarece a nossa mente, dá estratégia a mim também para transmitir de forma clara, para que o Teu povo possa entender a Tua mensagem, Deus. Age no meio de nós, Pai. Tira todas aquelas barreiras que nos impedem, Pai. Tudo aquilo que a gente acha, aquela gente que não acha, Deus. Aqui a gente não veio falar de nós, Pai. Nós viemos entender a Tua mensagem. Viemos falar apenas de Ti, Senhor. E é o Senhor que vai agir nos meios dos nossos corações, Pai. É o Senhor que age, é o Senhor que fala, é o Senhor que faz. Porque tudo converge em Ti, Senhor. E tudo é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nada é para nós, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos esse privilégio de estar aqui na Tua presença, Senhor. De podermos sentar aqui e escutar a Tua mensagem, Pai. De podermos sentar aqui, abrir as nossas Bíblias, Senhor, e agradecer e Te louvar. Encher as nossas bocas e poder cantar sem nenhum empecilho, Senhor. Ó Deus, nosso coração se enche de gratidão, Deus. Porque nós sabemos que tem tantas pessoas lá fora, Pai, que não têm esse privilégio, Pai. Tantas pessoas que fazem escondido, porque nos seus países, Pai, é proibido falar sobre Jesus, porque são perseguidos, porque são mortos. E nós temos que agradecer todos os dias, porque nós temos esse privilégio de estar na Tua presença, Pai. Em liberdade, Pai, em liberdade. Então, Senhor, age em nós, Pai. Nós damos permissão para o Senhor quebrar as nossas estruturas, Pai. Assim como o Senhor faz, Pai. Como nós somos barro, o Senhor é oleiro, Pai. E o Senhor tem permissão, Pai, para quebrar tudo que há de ruim em nós, Pai, e fazer de novo, Pai. Então nós pedimos, vem em nós, Pai, e restaura tudo que precisa ser restaurado, Pai. Nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, o seu smartphone. Nós vivemos na era da tecnologia, glórias a Deus, né? Quando utilizada de forma correta, é bênção, né? Então tudo aquilo que Deus nos dá, a sabedoria, para nós podermos facilitar a nossa vida, também é bênção de Deus. Amém? Então, abra sua Bíblia, seu smartphone, em Mateus 11. Mateus 11, capítulo 11. Do verso 27 até o verso 30. Amém? Amém ou misericórdia, irmãos? Amém? Estão afiados na palavra de Deus? Amém? Glória a Deus.
Vamos ler então, Mateus 11, do 27 até o 30. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ler mais uma vez? Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Essa é uma palavra, é uma mensagem muito bonita, né? A gente conhece essa mensagem de cor e salteado, né? E a gente costuma, às vezes, recitar quando a gente encontra algum irmão que está meio abatido, meio cansado, e a gente começa a expor um pouco da nossa vida, das dificuldades, do peso, e a gente diz, não, irmão, você está cansado, sobrecarregado? Jesus está aqui para te aliviar. A gente entende isso. Mas hoje a gente vai entender o real motivo dessa mensagem. Amém? Em primeiro lugar, o que esse versículo nos ensina, essa passagem, esse trecho à luz da Bíblia nos mostra? Primeiro, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, né? Então, o primeiro ponto é que Jesus ele se apresenta como filho autorizado pelo Pai. Acredito que todo mundo já teve a oportunidade de andar com alguém que é uma grande autoridade. Não sei se você já teve essa oportunidade. Mas, quando a gente anda com alguém que tem autoridade sobre as coisas, a gente cresce, né? A gente fica poderoso, pomposo, fala, eu conheço alguém que tem autoridade. Não mexe comigo não, hein? Senão eu vou chamar fulano de tal porque ele tem autoridade. E aqui o que eu quero explanar para vocês, irmãos? É que Jesus, para ele foi entregue todas as coisas, através de Deus Pai. Então Jesus, ele tem toda a autoridade. E por que Jesus, ele recebe toda a autoridade de Deus Pai? Porque antes de tudo, é Jesus que tem aquilo que o pecador necessita. Ou seja, Jesus, ele é o centro de toda a autoridade entregue ao Pai para um propósito. E para qual propósito foi entregue a Jesus toda essa autoridade? Em João 3:35 e 13:3 fala assim: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Ou seja, toda a autoridade, tudo aquilo que foi criado nos céus e na terra, foi entregue a Cristo Jesus. Então ele retém toda a autoridade. E por que foi entregue toda a autoridade a Cristo Jesus? Como no versículo 27 fala: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Amém? Todas as coisas que foram entregues a Jesus, toda a autoridade foi entregue a Ele, porque para Ele é necessária a autoridade para consumar a tarefa de mediador e do plano de redenção. Então, para que Cristo possa executar o plano de mediador e de salvador, lhe foi entregue toda a autoridade por Deus Pai. Amém? Você consegue entender isso, irmãos? O quão grandioso é essa passagem, nos diz que toda a autoridade foi entregue a Cristo com um propósito único e simples de mediar e executar o plano da salvação. Amém, irmãos? Cristo foi o nosso mediador e o nosso intercessor. A Ele foi entregado toda a autoridade para que Ele pudesse executar o plano redentor. Amém? E quais coisas a gente pode entender que Cristo, Ele tem autoridade? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, Deus é poderoso, Deus é maior, Deus é forte. Mas nós temos a real dimensão
a real noção do porquê Deus é poderoso, do seu Filho que morreu na cruz e aquilo que Ele pode fazer? Será que nós temos realmente essa real noção? E à luz da Bíblia, quando você lê, e se você ainda não é convertido, ou se você está visitando a nossa igreja e tem interesse em ler a Bíblia, em conhecer mais de Jesus, eu indico para você, comece pelos evangelhos, comece por Mateus, Marcos, João, Lucas, que isso vai esclarecer a tua mente, e que Deus vai revelar e te inspirar e te acompanhar também nessa leitura. E ao longo do capítulo e do versículo de Mateus e também dos evangelhos, como eu já falei, nós entendemos que Jesus tem toda a autoridade. Por que Ele tem toda a autoridade? E à luz dos capítulos precedentes, nós entendemos que Jesus ele tem autoridade real sobre Satanás e seus demônios. Você acredita nisso, irmãos? Deus ele tem toda a autoridade, até mesmo e ainda mais sobre Satanás e seus demônios. Por quê? Deus é o grande Criador, Jesus é o seu Filho. Ele age em conjunto, eles são um só. Por mais que eles sejam três em um, eles convergem em uma só unidade. Jesus Cristo, ele tem poder sobre Satanás e seus demônios. E nós vemos isso em Mateus 11, quando Jesus está iniciando o seu ministério, e ele é levado para o deserto, e é tentado pelo próprio Satanás. E ele demonstra total autoridade sobre ele, através da palavra de Deus. E o Satanás fica por terra. E Jesus vence o Satanás através da sua autoridade. E seus demônios também, em Mateus 8, 28, nos mostra uma passagem que Jesus ele está se localizando, deslocando para uma outra cidade. Ele está indo para a região dos Gadarenos. E quando Jesus ele chega naquela cidade, ele precisa atravessar por um cemitério onde tem 2 endemoniados lá. E esses endemoniados, eles são tão doidos, são tão malucos que ninguém ousa passar por aquele caminho. Mas Jesus, ele vai por aquele caminho e os próprios demônios reconhecem a autoridade de Jesus e dizem: por que tu viestes aqui fora do seu tempo? Eles reconhecem a autoridade de Jesus. Será que nós realmente temos essa noção do quão Jesus é poderoso, do quão Deus é poderoso nas nossas vidas? Amém? Jesus ele tem autoridade sobre as doenças. Muitas vezes nós falamos, Deus é poderoso para curar, e glória a Deus por isso. E ele demonstra a autoridade dele sobre as doenças também. Podemos ver em Mateus 9 também, falando sobre a mulher que sofria 12 anos de hemorragia. E a Jesus entregue todo o poder e toda a autoridade, apenas num toque, ela é curada. Glória a Deus. Amém? Jesus tem autoridade sobre a natureza também. Ele é o Criador. Deus criou todas as coisas. E todas as coisas foram entregues a Ele em autoridade. E Ele tem a autoridade sobre a natureza. Em Mateus 14 mostra que Jesus anda sobre as águas. Nós vemos muitas passagens também falando sobre Jesus acalmar o mar, acalmar a tempestade. Então nós sabemos que Jesus também ele tem autoridade sobre a natureza. Aqui nós entendemos, irmãos, que essas coisas são todas coisas externas. Nós sabemos que Jesus cura, nós sabemos que ele tem poder sobre as doenças, ele tem poder sobre Satanás e seus demônios, ele tem poder sobre a natureza. Mas o principal, aquilo que Deus entregou às mãos do seu Filho Jesus, lembrando que toda a autoridade foi entregue a Ele, para que Ele pudesse ser o nosso mediador, para que Ele pudesse executar o plano da redenção. E principalmente Ele tem poder e autoridade sobre a morte. Ele tem poder e tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Ele tem poder principalmente para nos salvar. É para isso que Deus entregou ao seu Filho amado toda a autoridade e todo o poder. Amém? Então nós podemos entender à luz das Escrituras, se faz evidente que Cristo Jesus é o nosso mediador. E Ele foi revestido com todo o Espírito Santo, com todo o poder e toda a autoridade, toda a sabedoria e todo o entendimento, conselho e poder,
conhecimento e temor do Senhor. É para isso que Deus lhe entregou toda a autoridade. Nós precisamos também entender e refletir também quando a Bíblia nos fala sobre todas as coisas me foram entregues por meio de meu Pai. Quando nós lemos essa palavra, todas as coisas, nós precisamos entender também, à luz das Escrituras, que toda revelação passa pelo Filho. O que isso significa, meus amados? É que além dele não há mais nenhuma fonte de revelação. Cristo Jesus é a própria revelação. Amém, irmãos? O que isso significa? Significa que todas as coisas foram entregues a Cristo Jesus, toda a autoridade sobre demônios, Satanás, etc., que nós já falamos aqui. Mas além disso também, no verso 25, fala assim: naquela ocasião Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém? O que esse versículo nos ensina, irmãos? Nos ensina que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, a não ser o Filho. Aqueles a quem ama o Filho e o quiser revelar. Ou seja, até mesmo a revelação de Deus, ela não é algo onde nós, pela nossa própria vontade, esforço, a gente vai lá e consegue entender. Lógico, ela está aqui presente, ela nos é agraciada através de Cristo, Deus nos deu. Mas até a revelação, ela vai aos filhos de Deus através de quem Cristo Jesus quer revelar. Ou seja, nada disso é obra humana. Nada disso é poder humano. Então, se hoje você está aqui e Cristo tocou no teu coração, foi revelado a mensagem de que um Salvador um dia veio ao mundo e você consegue entender isso, é porque Deus Pai concedeu autoridade ao Filho dele para que ele revelasse isso a nós hoje. E isso não é obra humana, isso é obra de Deus. Ou seja, até a revelação de Deus Pai é Ele quem faz. É o próprio Cristo Jesus que nos revela. Amém? Então hoje, se você tem a oportunidade, o privilégio de estar aqui na presença de Deus, e Cristo revelou isso ao teu coração, você pode agradecer e agradecer e agradecer a Deus. Amém? E nisso nós descobrimos que reconhecer a Cristo, ele não depende de nós seres humanos, mas que é inteiramente um presente de Deus. E é por isso que nós falamos sobre graça, e nós falamos graça, graça, graça. Existem muitos termos no meio do povo de Deus que nós falamos e repetimos e muitas vezes nós não temos a consciência daquilo que nós estamos falando. Muitas vezes nós falamos que Deus é poderoso, que Jesus cura, Jesus salva, mas nós não entendemos isso realmente, que toda a autoridade foi dada a Ele. Muitas vezes nós falamos sobre graça, mas nós não entendemos ainda que reconhecer a Cristo não depende de nós seres humanos, mas que é inteiramente um presente de Deus. Isso é graça nas nossas vidas. Amém? Outro ponto que nós precisamos entender é que, por maior que fossem as concepções ali dos discípulos, eles andavam com Cristo Jesus, eles estavam caminhando ali no início do ministério de Cristo, ainda para eles não estava claro a revelação de por qual motivo Cristo veio, né? O pastor pregou a semana passada, se eu não me engano, a semana retrasada, onde o próprio Pedro, ele diz, né, sobre que Cristo, né, é o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, né, que vai edificar a igreja dele sobre essa pedra, sobre essa rocha. Ou seja, sobre essa convicção verdadeira de fé. Sobre a nossa proclamação e reconhecimento de que Cristo Jesus é o nosso Salvador. É nisso que se baseia a nossa fé. E por mais que os discípulos eles estivessem andando com Cristo Jesus ali naquele momento,
vendo os milagres e tudo, eles ainda não tinham essa real noção. Eles ainda não entendiam porque Cristo estava lá. Alguns até achavam que ele era Elias, outro Moisés, e ainda estava um pouco nublado toda aquela concepção de quem Jesus era. E eles sabiam, porque estava escrito no Antigo Testamento, que viria um Salvador, e havia um Messias. E a Bíblia relata e nos detalha de como esse Salvador é. E ela nos dá todo o entendimento, nos dá as pistas, mas os discípulos, eles estavam ainda encobertos. Por quê? Não era o momento de que Cristo revelasse a eles quem ele era. E muitas vezes, irmãos, nós estamos andando na igreja, andando com pessoas que proferem a mesma fé que a gente anda com pessoas que se dizem cristãos, mas realmente nós temos conhecido quem Jesus é e ele tem feito diferença nas nossas vidas? Ouvir falar de Jesus, todos nós ouvimos, meus amados, mas realmente tirar as vendas, entender que Cristo revela quem ele é a nós, é que precisamos ter confirmado em nossos corações. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração, que Cristo ele possa se revelar a você e que você possa enxergar a ele verdadeiramente. Amém? Ele é a revelação perfeita do Pai, pelo qual ansiaram desde o Antigo Testamento. Ou seja, desde o Antigo Testamento, quando nós lemos a Bíblia e nós entendemos e nós olhamos e nós meditamos, nós percebemos o anseio daquele povo na vinda do Salvador. Nós percebemos a vontade daquele povo de dizer: Deus, se revela a nós, Pai. Nós queremos te conhecer. E quantas das vezes nós vivemos situações apáticas na nossa vida e nós achamos que realmente Deus se tem revelado a nós. E muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que realmente não busca quem Deus é. Nós precisamos, irmãos, ter esse anseio, essa vontade, pedir ao Pai: Senhor, revela Jesus em nós. Amém, igreja? E por que foi entregue a Jesus toda a autoridade, todo o poder? Foi entregue a Ele porque Ele nos faz um precioso chamado no dia de hoje, que é o segundo ponto. Cristo diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Deus Pai deu toda a autoridade para Cristo Jesus executar o plano de mediador e redenção das nossas vidas. E todo o poder que foi entregue a Ele, Ele nos faz um convite precioso: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E depois de nós percebermos que Cristo tem toda a autoridade, nós podemos confiar ou não nessa palavra. Nós podemos entender que realmente Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele tem autoridade para cumprir aquilo que Ele diz. E mais do que tudo, Cristo Ele está nos ordenando, Ele está nos chamando de forma imperativa, nos falando: venham, 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 venham a mim. Venham, me busquem, me procurem. Venham, Ele está chamando, Ele está chamando. Ele está te chamando, amados. Ele está te chamando, o próprio Cristo está te chamando, dizendo: venham a mim, venham a mim. Sim, este Filho equipado com toda a autoridade que lhe foi entregue, nos convoca a vir até Ele. Nos convoca a vir até Ele. E não é muito diferente, irmãos, do tempo em que Jesus estava, porque Jesus também convoca todas aquelas pessoas. Nós sabemos através da Bíblia que Jesus não andava apenas com os 12 discípulos ali, apenas os 12, ficavam no grupinho dele, seleto, amém, glória a Deus. Não era isso. Nós sabemos que na Bíblia Jesus arrastava multidões. E quando Cristo fala: venham a mim, Ele está chamando a todos que estão ali. Mas a Bíblia nos revela que os seus o rejeitaram. Os próprios israelitas que foram chamados, povo escolhido, separado por Deus, eles escutam o chamado de Jesus Cristo dizendo: venham a mim, porque eu tenho algo para oferecer a vocês, que é o descanso, que é tirar esse
essa carga dos seus ombros. E mesmo assim eles fazem o que? Eles rejeitam a Cristo Jesus. E tudo isso em vista daquelas pessoas, daquelas cidades onde Jesus passou. E hoje Jesus também está da mesma maneira, porque o Deus que agia antigamente é o Deus que age hoje e vai agir sempre da mesma forma. Ele é um Deus imutável, ou seja, Ele é um Deus que não muda. Ele é um Deus perfeito. E Cristo nos faz o convite. E esse convite é um convite individual para cada um de nós, amados. E não importa quem é que está do seu lado, não importa se a pessoa vai olhar torto para você, você vai falar, nossa, está chorando, está se entregando. Irmãos, esquece tudo que está do seu lado, a distração, os julgamentos, o que os outros acham. Porque esse momento é um convite que Deus faz a você. Cristo Jesus te chama pelo nome hoje e fala, vinde a mim. Vinde a mim. Particularmente, Jesus chama cada um de nós. E nós estamos tão preocupados com o que os outros estão achando da gente. A gente está preocupado com as distrações. Fulano isso. Em tal cidade, em tal lugar, em tal igreja diferente. Amados, é Cristo Jesus que te chama hoje. Não é o Davi, não é o pastor, não é ninguém. É Cristo Jesus. E por que a gente continua com o coração duro diante de Deus? Por que a gente acha enfadonho a palavra de Deus? É porque a gente ainda não conheceu quem Cristo é realmente. É porque a gente ainda não entendeu que não é pelas nossas forças. É Cristo que revela a nós quem Ele é. Amém, igreja? A Bíblia fala sobre os cansados e sobrecarregados. E o que quer dizer quando a Bíblia fala sobre o cansado e sobrecarregados? Nós muitas vezes podemos pensar que a Bíblia se refere ao cansado e sobrecarregado, às pessoas que estão endrogados, doentes, ansiosos, os desanimados, depressivos, quebrados financeiramente, desprezados, marginalizados, mal amados, pessoas com famílias destruídas, infelizes. Na verdade, os cansados e sobrecarregados somos eu e você, amados. Porque tudo isso que eu falei aqui apenas são menções de um jugo que é maior ainda, que é o pecado, e todos nós somos pecadores. Então não adianta a gente dizer, não, eu não estou sobrecarregado, eu não estou cansado, eu não preciso de ajuda, não, está tudo bem comigo. Meu amado, eu te digo, o jugo do pecado faz a gente ficar cansado e sobrecarregado. O jugo do pecado. No verbo grego, copial, ele diz, ele nos explica sobre o cansado e sobrecarregado. E no verbo grego, cansado, copial, ele descreve um cansaço que se instala após o pesado trabalho corporal. O que isso quer dizer, amados? Isso significa que é como se nós estivéssemos trabalhando no arado, pesadamente, cavando para ter água, para achar um poço. Só que essa água nunca vai aparecer. Porque não é pela força do homem que o jugo do pecado é tirado dos nossos ombros. Não é pelo poder das nossas mãos. O jugo do pecado não é retirado por obra humana. Ou seja, não somos eu e você que conseguimos quebrar esse jugo. Então, por mais que nós lutemos, achando que nós vamos conseguir quebrar o jugo do pecado, é como se nós estivéssemos trabalhando, e só o nosso corpo fica cansado. Porque esse jugo não é retirado por força humana. Amém? Segundo o sobrecarregado, Portizo, ele descreve o estar sobre pesada carga de responsabilidade. E no jugo, no Antigo Testamento, ou sobre a cultura e literatura judaica, ele diz que ele representa a soma de obrigações que, segundo os rabinos, os conhecedores das leis, eles impunham a uma pessoa que ele deveria assumir.
Ou seja, a gente entende, irmãos, que no Antigo Testamento existia a lei. E essa lei, a gente tentaria cumprir essa lei de toda forma, só que a gente não vai conseguir cumprir a lei. Alguém consegue cumprir a lei que está aqui descrita completamente, perfeitamente? Ninguém consegue, nenhum ser humano possível conseguia fazer isso. Esse jugo do pecado, esse jugo, esse sobrecarregado, esse cansado, é o jugo do pecado, é a condenação da lei. É a lei nos dizendo, você precisa fazer isso de A a Z, sem errar uma vírgula. E alguém é capaz de fazer isso? Ninguém é capaz de fazer isso. É por isso que existem na literatura judaica expressões como o jugo da Torá, que é a lei, o jugo do mandamento, que também é conhecido como a lei, o jugo do reino de Deus. Então, dentro da literatura judaica e do judaísmo existem essas expressões, porque eles entendem que a lei é pesada, é pesarosa, e não há ninguém que possa cumprir. E nós também não podemos cumprir, meu amado. Nós não podemos cumprir, porque nós somos falhos e somos pecadores. E Cristo, Ele veio para quebrar esse jugo do pecado que estava sobre os nossos ombros. Toda a opressão, tudo aquilo que estava nos oprimindo, falando assim, ó, você está errado, está errado, está errado, está errado. Toma essa responsabilidade, essa responsabilidade, essa responsabilidade. É isso que Cristo veio quebrar, esse jugo do pecado. É por isso que nós entendemos que existe um certo legalismo em relação a isso. O que significa o legalismo? É a gente entender que por meio humano, a gente tentar, através de obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, anulando a graça misericordiosa. Então, o que quebra todo o jugo, irmãos? O que quebra o peso? O que está sobrecarregado nos nossos ombros? O que a lei nos oprime e nos manda fazer? Cristo vem, quebra e apresenta uma coisa nova que se chama graça. Amém, amados? É a graça de Deus nas nossas vidas. E é por isso que muitas vezes nós precisamos tomar um certo cuidado quando nós achamos que nós somos capazes de cumprir as coisas que estão na Bíblia. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos melhores do que os outros. Nós olhamos para fulano e falamos, mas fulano faz isso, não obedece o evangelho, tal coisa e tal coisa e tal coisa. E aí nós nos tornamos hipócritas, porque nós começamos a olhar para o próximo com parâmetros legalistas, com parâmetros de, fulano faz isso, porque fulano é isso aqui, deveria ser santo, deveria mostrar exemplo, deveria ser isso aqui. E muitas vezes nós começamos a praticar esse tipo de conduta dentro da igreja. Nós começamos a virar hipócritas, porque nós queremos que o outro comece a praticar aquilo que nem mesmo nós sabemos que nós não fazemos escondido. E nós nos tornamos hipócritas por causa disso. E nós aparentemente sentamos lá e falamos, aqui na aparência das pessoas, eu sou uma pessoa perfeita. Eu oro, dou meu dízimo, venho na casa de Deus. E aí fulano, que às vezes está com a vida um pouco bagunçada, e a gente olha e começa a julgar, a gente olha e começa a apontar, a gente olha e fala assim, mas eu não quero sentar do lado daquele irmão porque ele não está com a vida correta diante de Deus. E a gente acaba se tornando o quê? Pessoas legalistas. Porque a gente esquece que até a nossa própria vida foi Cristo que nos deu a graça. E nós estamos todos no mesmo barco. Nós não temos diferenciação um do outro. Somos todos pecadores miseráveis diante de Deus. Amém, igreja? Se você tem tido no teu coração esse tipo de sentimento, achando que você consegue cumprir as coisas, ora a Deus para que Ele tire esse sentimento. E peça a Deus para Ele te preencher com a graça dEle. Porque a graça vai fazer você enxergar os outros de maneira diferente. Amém? E por que Cristo fala e nos ensina e nos chama e faz esse chamado maravilhoso, venham a mim todos que estão cansados? Porque, como nós vimos no tópico anterior, a Ele foi concedido, foi entregue todas as coisas. E Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E Ele nos garante que ninguém precisa ter medo algum de que suas forças e capacidades serão insuficientes para conquistar esse descanso. Amém, amados? Se Cristo te chama,
você escuta o chamado de Cristo, você aceita, você entende o quão miserável você é. Você tira os seus méritos, entrega na presença de Deus e fala: Pai, eu sou pecador, miserável, me ajuda, Senhor. Ele nos garante o descanso. Ele nos garante que o fardo dele vai ser leve. Amém? E o que significa ir a Cristo, irmãos? Nós falamos: venham a mim. Cristo nos faz esse chamado: venham a mim, venham a mim, venham a mim os que estão cansados. Em João 6,35 ele nos dá a resposta. Ele diz assim: o que vem a mim de modo algum terá fome, e o que crê em mim de modo algum terá sede. É isso que Cristo nos garante quando chegamos a Ele. Porque nós estamos vivendo num mundo, irmãos, que as pessoas estão sedentas, as pessoas estão com fome, e elas não sabem aonde encontrar isso. As pessoas, elas estão tão vazias, estão tão solitárias. A gente vive num mundo tecnológico, a gente vive rodeado de pessoas, às vezes rodeado de amigos, familiares. Mas o mundo, ele não é capaz de saciar aquilo que nós precisamos. Apenas Deus nos garante que a nossa fome, que a nossa sede vai ser preenchida, vai ser saciada, apenas em Cristo Jesus. E muitas vezes nós ainda teimamos, insistimos, e ainda achamos que o mundo, ele vai saciar a nossa fome e a nossa sede. E Cristo Jesus nos convida a vir a Ele para saciar a nossa fome e sede. É nele que nós precisamos saciar as nossas fomes e as nossas sedes, irmãos. Amém? O mundo, ele não vai preencher nada do nosso vazio. Muito pelo contrário, o mundo ele vai aumentar o nosso vazio. Ele vai nos fazer mais tristes. Ele vai nos fazer mais depressivos. Ele vai nos fazer, talvez, felizes em algum momento, momentaneamente, mas a graça plena, a felicidade plena, a paz plena, ela está em Cristo Jesus, Criador dos céus e da terra. Amém?